Olá, estudantes! Bem-vindos à nossa aula. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam se cuidando. Sempre lavem bem as mãos, usem máscara caso forem sair e, se possível, fiquem em casa. Hoje, o nosso conteúdo é o conjunto dos números inteiros. A gente vai ver o que são eles, quais são eles e como realizar operações matemáticas com eles. Além disso, a gente vai ver também um pouquinho sobre a reta numérica. Vamos lá. O que são esses números inteiros? Os números inteiros são os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal e o zero. Então, eles são todos os números inteiros e o zero, sem aqueles que têm a vírgulazinha e um número depois, como 1,2. Esse não é um número inteiro. Números inteiros são 1, menos 1, 2, 3 e assim em diante. E é desse modo, esses números formam um conjunto dos números inteiros e eles são indicados pela letra Z. Só que não é um Zzinho normal, ele tem outro risquinho no meio. Continuando, não pertence aos números inteiros as frações, os números decimais, os números irracionais e os números complexos. O conjunto dos inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira: Z igual a infinito, negativos, vírgula, menos 3, vírgula, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinitos positivos. Ele sempre vai manter o nível de ir aumentando uma unidade ou diminuindo uma unidade. E a gente trabalha com a reta numérica, Então, sempre que for acima e ao lado direito do zero são positivos, e do lado esquerdo atrás do zero são números negativos. Desse modo, os números inteiros negativos estão sempre acompanhados pelo sinal de menos, o negativo, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. O zero é um número neutro. Ele não é nem um número positivo e nem um número negativo, mas ele é um número inteiro. A relação de inclusão dos números do conjunto dos inteiros envolve o conjunto dos números naturais. Então, todos os números naturais, que são os inteiros positivos, estão dentro do conjunto inteiros. E todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4. Já o sucessor é o menos 2. Então, a gente pega um número, subtrai uma unidade dele. A gente vai obter o antecessor, então menos 3, menos 1 é menos 4. E o sucessor a gente soma uma unidade. Então, menos 3 mais 1, menos 2. Se você ainda tem uma duvidazinha sobre a respeito dessa somatória, eu vou te ensinar agora. Espera um pouquinho. Antes da gente ver como funciona a soma e a subtração desses números, a gente vai ver um pouquinho sobre a reta numérica. Os números inteiros, eles podem ser representados por pontos na reta numérica. Nessa representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Então, a distância entre dois números seguidos, como por exemplo, o 0 e 1, sempre tem a mesma unidade. Sempre tem a distância de uma unidade. De 1 e 2, uma unidade. De menos 1 e 0, uma unidade. De menos 3 e 2, também é uma unidade. Agora, os números que estão à mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. O que seriam esses opostos ou simétricos? Esses números opostos são aqueles que estão à mesma distância, Então, vamos pegar o exemplo, o 2 e o menos 2. O menos 2 para o zero, ele está a uma distância de 2 unidades. O 0 para o 2, o 2 para o zero, também está a distância de 2 unidades. Então, o menos 2 e o zero são chamados de opostos ou simétricos. A mesma coisa acontece com o menos 3 e o 3, menos 4 e o 4, o menos 1000 e o 1000. Entenderam? Agora a gente vai ver algumas regrinhas para as operações com números inteiros. Em especial, a gente vai ver como faz a soma e a subtração desses números. A primeira regra
é quando a gente tem os sinais iguais. Então, o que vai acontecer? Os sinais iguais, a gente vai somar a eles e conservar o sinal. Então, a gente tem lá mais 20 mais 25. O sinal é igual, né? Ambos têm mais. Então, a gente vai manter esse sinal e vai somar esses dois números. Então, 20 mais 15, 35. Então, a soma desses dois números é mais 35. Ou como não é necessário colocar um mais, a gente fala só 35. Agora, trabalhando com números negativos, ou seja, aqueles que têm um sinalzinho de menos, um tracinho na frente, a gente vai fazer da mesma forma. É sinal igual, então a gente vai manter ele. Então, você tem menos no 20 e menos no 15, então a gente vai deixar o menos lá na frente. A gente vai somar esse sinal, ou esses números, né? Então, 20 mais 15, 35. A gente vai colocar o sinalzinho que a gente manteve, né? Que a gente conservou, na frente. Então, vai ficar menos 35. Por que acontece isso? Os números negativos agem da mesma forma que o positivo. Se antes a gente estava trabalhando lá com os naturais, que é só somar, a gente basicamente ignora o sinalzinho de mais de frente a eles. No sinal de menos, a gente também vai fazer isso quando a gente está trabalhando dois números negativos. Porque voltando à reta numérica, a gente vai estar, em vez de estar trabalhando para frente com os números positivos, a gente vai estar trabalhando atrás. Então, a gente vai pegar um menos 20 com o menos 15. Então, a gente está lá no ponto 20 e a gente vai diminuir deles mais 15 unidades. Só que ele já é negativo. Então, a gente vai pegar e vai subtrair também. Então, vai ficar menos 35. É como se fosse uma dívida. Você está devendo R$ 15 para o seu pai. Você pegou emprestado, falou assim, vou pagar. Só que antes de você conseguir pagar, você precisa de mais R$ 20. Então você vai lá e pega emprestado de novo com ele. Você não vai estar somando, você vai estar somando esse dinheiro, mas somando a dívida. Então, se sua dívida era de 15, você vai somar com os 20, vai ficar 35. Mas é um saldo negativo. É uma dívida. Então, vai ficar negativo. Agora a gente vai trabalhar a segunda regra. Sinais diferentes subtraem-se os números e conserva o seu sinal do maior deles. Então, quando a gente tiver numa expressão que tem dois sinais diferentes, a gente vai pegar e vai ver qual o número é maior. A gente vai olhar só os números, não os sinais. Então, entre 20 e 15, quem é o maior? O 20. Você vai ver qual sinal acompanha ele. No caso, no primeiro exemplo, é o negativo. Então, a gente vai pegar o menos e manter ele. Vai subtrair 20 menos 15, 5. Então, o resultado dessa expressão é menos 5. Agora, alterando os sinais, a gente vai ver novamente qual é o número maior, 20 ou 15. 20 novamente. Qual que é o sinal que está acompanhando esse 20? Não é o sinal positivo, não é o mais. Então, a gente vai manter ele. Novamente, a gente vai subtrair os números. 20 menos 15, 5. O sinal que estava no maior é o mais, então vai ficar 5 positivo. Então, essa regrinha, você sempre tem que fazer assim. Se tiver sinais diferentes na expressão, você vai pegar um valor, ou o valor maior, vai manter o sinal que está acompanhado ele e vai fazer a subtração entre os números. Mas, se caso ocorrer tiver mais números, se for uma expressão maior, se tiver 5 números lá, menos 20, mais 15, menos 13, e vai indo. O que você vai fazer? Você vai somar todos os números que têm o mesmo sinal. Você tem lá menos 15, menos 13, menos 8, você vai somar esses três números e vai manter o negativo, como foi feito na outra regra. Aí, se tiver lá mais 15, mais 30, você vai somar esses dois números e manter o sinal também.
Aí, quando tiver apenas dois números com sinais diferentes, você pega e faz essa regrinha, aplica essa regrinha. Vê qual que é o sinal que está acompanhando o maior número e subtrai os outros números e mantém o sinal, entenderam? Então, para caso tenha uma expressão com mais de dois números, você pode fazer dessa forma que eu disse, soma todos que têm o mesmo número ou o mesmo sinal e depois faz a soma com apenas, ou a subtração com apenas dois algarismos, ou você pode ir fazendo um com o outro. Então, se tem menos 20, menos 10, mais 5. Você faz o menos 20, menos 10, que vai dar menos 30, mais 5. Aí você pega o sinal do maior, que seria um menos 30, né? E faz a subtração. 30 menos 5, 25. O sinal do maior é o menos, então fica menos 25. E é desse jeito. É simplesinho, mas tem que ter muita atenção ao sinal e ao valor que acompanha esse sinal, ok? Então é isso por hoje. Muito obrigada por terem assistido. Não esqueçam de comentar o nome nos comentários e deixarem o like. O professor Gabriel vai postar o vídeo sobre a correção dos números inteiros, atividade. Então não esqueçam também de ir lá assistir. Não esqueçam de se cuidar e bye bye!